queremos te agradecer, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo teu poder, pela tua vida, pela tua unção. Nós te pedimos, Senhor, vem falando conosco, vem trabalhar nas nossas vidas, vem ministrar nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Querido, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. 1 Pedro 2, 9. Amém? 1 Pedro 2, 9. Vamos ler então. Nós amamos essa passagem. Vós, porém, sois raça eleita. Diga comigo, raça eleita. Sacerdócio real. Amém? Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, meus irmãos? Fala para a pessoa que está aí do seu lado. A palavra de Deus diz que você é um sacerdote. Quantos creem na palavra de Deus? Amém. Os irmãos sabem, essa semana nós estávamos ministrando no CTL. Quem esteve hoje na aula do CTL ouviu a respeito da nossa visão. E a nossa visão é o quê? Nosso encargo é edificar uma igreja de ministros. Uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro. Nós estamos mudando, na verdade, essa palavra ministro para sacerdote. Fala comigo, sacerdote. Porque, na verdade, a palavra ministro é daquele que é ministro de Deus. Mas, se nós vamos ver hoje, a palavra ministro está tão mal falada. Olha lá nossos políticos, né? É uma vergonha a palavra ministro hoje em dia. Quando você ouve, você já tem vergonha. Você já pensa na política do nosso país. Então, nós estamos mudando para sacerdote, porque a palavra de Deus diz que nós somos sacerdotes do Senhor. Amém, meus irmãos? Fala, pessoal, você é um sacerdote de Deus. Amém? E sacerdote é aquele que carrega a presença de Deus. Se nós formos ver no Velho Testamento, ou até mesmo em algumas religiões, mas daqui a pouco eu vou te falar as diferenças. É necessário 3 coisas para ter a presença de Deus. A primeira coisa é o templo. Fala comigo, templo. O templo. Praticamente todas as religiões do mundo têm um templo. Um templo onde as pessoas acreditam que Deus está ali. Onde as pessoas acreditam que quando elas chegarem ali, elas vão se encontrar com Deus. Onde elas vão ter experiências com Deus. E assim também era no Velho Testamento. No Velho Testamento, o povo edificou o tabernáculo para que o Senhor pudesse habitar no meio deles. Então, quando alguém queria se relacionar com Deus, ele ia até o tabernáculo, até o templo, que era a habitação de Deus. Mas também, se nós formos ver na palavra de Deus, e em muitos lugares, também precisa de uma segunda coisa. Fala comigo, do sacerdote. O sacerdote é aquele que tem o ofício de trazer a presença de Deus, de conduzir as pessoas até Deus, de levar as pessoas a se encontrarem com o Senhor. Ou em outras religiões, também tem. Aí, aquelas pessoas que estão à frente, como sacerdotes, direcionando as pessoas a tocarem o Deus delas, que elas acreditam que é. Não é verdade? Então, é necessário essas 2 coisas. Mas também uma terceira coisa, que nós vemos lá no Velho Testamento. Além do templo, além do sacerdote, era necessário sacrifício. Fala comigo, sacrifício. O sacrifício. Nós já falamos aqui. E nós vamos voltar a afirmar que, graças a Deus, todo o sacrifício que podia ser feito por nós para que nós fôssemos salvos do inferno já foi feito. Amém, meus irmãos? Essa é a graça de servir o nosso Deus. Tudo que
podia fazer, já foi feito. Fala para a pessoa do seu lado, Jesus já pagou toda a sua dívida. Mas se você vai em outro lugar, se você vai em outras religiões, você sempre tem que fazer algo para pagar. Se você vai lá no espiritismo, você tem que fazer boas obras. Mas a palavra diz que o homem não é salvo por boas obras. Fala a pessoa do seu lado, você não vai ser salvo por boas obras, meu irmão. As boas obras vão te dar galardão, depois que você foi salvo por meio de Cristo Jesus. A salvação é algo que não pode ser comprado pelo homem. A salvação é algo que só podia ser pago por alguém santo. Mas como a palavra de Deus diz que nós já nascemos no pecado, quem está fazendo curso de maturidade aí vai ter aula de plano de redenção. Quantos estão fazendo curso de maturidade no Espírito? Amém. No plano de redenção você vai aprender isso. Então Jesus já pagou a sua dívida, porque precisava ser alguém santo. E ele já pagou. Então hoje nós podemos nos relacionar com ele. Mas como que era lá no Velho Testamento? Aliás, abre a sua Bíblia aí novamente em 1 Pedro 2. Pedro 2, 5. Olha a diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. 1 Pedro 2, 5. Também vós mesmos, fala comigo eu, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, fala comigo, casa espiritual. Para ser de sacerdócio santo, fala comigo, sacerdócio santo. A fim de oferecer de sacrifícios espirituais, fala comigo, sacrifícios espirituais. Agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então olha a diferença. No Velho Testamento, havia o tabernáculo, que era o lugar onde Deus habitava. Mas também havia o sacerdote, que era alguém que estava lá, e daqui a pouco eu vou falar da função dele. E também as pessoas levavam seus sacrifícios a Deus. Então existiam essas três coisas. Isso no Velho Testamento. Fala comigo, Velho Testamento. Mas agora no Novo Testamento, o que Pedro está dizendo? Em 1 Pedro 2,5. Nós agora somos casa espiritual. Fala para a pessoa do seu lado, você agora é a casa de Deus, meu irmão. Você é a habitação do Espírito Santo, filho. O Espírito Santo agora habita em você. Mas que mais? Ele continua dizendo, mas você também é o quê? Sacerdócio santo. Fala para a pessoa do seu lado agora, o sacerdote também é você. E aí ele continua dizendo, olha lá, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Ele é o nosso sacrifício. Então hoje há diferença entre o Velho Testamento e o Novo. Hoje nós somos casa de Deus. O Senhor não quer vir apenas te visitar, meu irmão. Você é a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita aí na sua vida, amém? Mas além disso, além de você ser a habitação do Espírito Santo, você também é um sacerdote santo. Você também é alguém que é usado por Deus. Por quê? Porque houve o sacrifício de Cristo Jesus pela sua vida. Então hoje, por onde você vai, você é a casa de Deus ambulante. Fala para a pessoa do seu lado, você é a casa de Deus ambulante. Percebe? Você está carregando a presença de Deus. E você também é aquele sacerdote. Percebe? Amém, meus irmãos? Compreendeu? Olha o que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse. Vai lá em Apocalipse 1, 5 e 6. Aleluia.
Apocalipse 1, 5, 6. Aquele que nos ama pelo sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, diga comigo, reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelo século dos séculos. Percebe, querido? A nossa diferença do Velho para o Novo Testamento, a nossa diferença para outras religiões. As pessoas talvez viram para você e falam assim: onde que é o templo que você vai? Qual que é a sua resposta para ela? Ah, é lá na Coronel Bento Bicudo 1030? Ou você fala: não, eu sou o templo do Espírito Santo. Fala para a pessoa do seu lado: você é o templo de Deus. Você é o templo do Deus vivo. É aí que ele habita. Não é dentro dessas quatro paredes. A presença do Senhor, é claro, se manifesta porque nós estamos aqui buscando a Ele. Amém, meus irmãos? Mas é evidente que nós agora somos o templo do Espírito Santo. As pessoas viram para você e perguntam: quem que é o sacerdote lá que conduz? Você fala: até tem um pastor, mas o sacerdote sou eu também. Fala para a pessoa do seu lado: eu sou um sacerdote de Deus. Talvez as pessoas perguntam para você: e quais são os sacrifícios que você precisa fazer? Aí você fala para ele: mata uma galinha preta, põe uma vela vermelha, põe umas notas de 50 lá no meio da farofa. Aí você fala para ele: meu sacrifício já foi feito por meio de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Fala para a pessoa do seu lado: Jesus se sacrificou por você. Ele foi o seu sacrifício. Ele pagou a sua dívida, meu irmão. Ele pagou a sua dívida. Por isso hoje você já não tem mais dívida perante Deus. Você fala: pastor, mas já pequei demais. Como que eu posso ser casa de Deus? O sangue do Cordeiro, o sacrifício que Jesus fez naquela cruz, te lavou de todo o pecado. Então hoje você é livre, hoje você é limpo para ser morada de Deus, para ser morada do Espírito Santo, para ser sacerdote do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém? E é um fato, porque se nós somos sacerdotes de Deus, então nós temos que compreender qual que era a função, então, do sacerdote lá no Velho Testamento, quando as pessoas iam lá no tabernáculo cultuar a Deus, ter intimidade com Deus, quando elas levavam os seus sacrifícios, qual que era o papel do sacerdote? O que que o sacerdote tinha que fazer para que você, como instrumento de Deus, também possa ser um sacerdote hoje no meio da nossa geração? Amém, meus irmãos? Por onde você for, por onde você colocar a planta dos pés, o sacerdote era aquele que tinha a função de reconciliar. Fala comigo: reconciliar. Ele tinha a função de reconciliar o homem com Deus, de levar o homem humano, pecador, de volta ao trono de Deus, de volta à presença de Deus, de volta a um relacionamento vivo com Deus. Então, depois que as pessoas pecavam, elas iam lá conversar com o sacerdote. Então, as pessoas, se você for ver lá no Velho Testamento, de acordo com aquilo que elas podiam fazer com sacrifício. Se era alguém com uma condição financeira pequena, aquela pessoa levava uma pomba ou uma rolinha. E ela levava, e aquele era o sacrifício que ela levava para o sacerdote. E ele ia oferecer aquele sacrifício, que representava Jesus, a Deus, para que os pecados dela não fossem mais, não estivessem mais sobre ela, mas eles fossem pagos, e aquela pessoa fosse livre daquele pecado. Amém, meus irmãos? Se era uma pessoa de uma classe social média, aquela pessoa então levava ali um cordeiro, uma ovelha. Se era alguém de uma condição financeira maior, então ela levava um novilho. Então, todos eles levavam sacrifícios a Deus. Amém? Mas hoje, nós não precisamos mais fazer sacrifícios, porque o sacrifício já foi feito na cruz. Amém, meus irmãos? Eu não quero ver ninguém aí pegando as pombinhas aí, cortando a cabeça fora. Senhor, meu sacrifício aqui para o Senhor.
Isso daí era no Velho Testamento, amém, meus irmãos? No Novo Testamento, o nosso Cordeiro já morreu. O nosso Cordeiro foi Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós, amém? Então, nosso Cordeiro já nos reconciliou com Deus. Nós já estamos reconciliados. Mas você agora, como sacerdote, você tem a função de ser aquele instrumento de Deus para também reconciliar as pessoas com o Senhor. Através de Cristo Jesus, a levar as pessoas a aceitarem a Jesus. E elas também serem reconciliadas com Deus. Pergunta para a pessoa que está aí do seu lado. As pessoas que trabalham perto de você já se reconciliaram com Deus? Fala para ela, você é o sacerdote que vai reconciliar elas com o Senhor. Você que vai ser esse sacerdote, que vai conduzi-la até o Senhor, que vai levá-la até o Senhor, que vai levá-la a se encontrar com o Senhor, a ter experiências com o Senhor. Talvez no encontro, no evento ponte, talvez você pregue Jesus para ela ali mesmo, no ambiente de trabalho. Eu já falei para os irmãos que eu me reconciliei com Cristo no intervalo da escola. Na hora do recreio. Estava ali e fiz a oração com meu amigo, me reconciliando com o Senhor Jesus. Percebe? Talvez é no ambiente de trabalho. Não sei aonde, meu irmão, mas você ali é um sacerdote, amém? Então você é um sacerdote por onde você vai, a fim de reconciliar. Mas eu te pergunto, você está sendo um sacerdote para quem é casado aí no seu casamento? Ou você jovem lá na sua casa com seus pais? Você é aquele que leva a reconciliação? Porque é um fato, ou nós somos sacerdotes que leva a reconciliação, que leva a paz, ou nós nos tornamos juízes. Fala comigo, juízes. Então como que é no seu casamento? Você leva a reconciliação e a coisa fica bem no seu casamento? A coisa fica bem entre você e seu pai, você e sua mãe, você e seu irmão? Ou você é sempre aquele que julga? Não, eu fiz isso, mas também, aí aquela mulher puxa o arquivo, né? Ela abre aquela gaveta. Gaveta daquele tamanho. Porque lá em 1982, você lembra? Naquela viagem que a gente fez, você me ofendeu naquele dia. Eu lembro, você estava com aquela camisa de bolinha que eu te dei no seu aniversário. Eu não esqueço até hoje as palavras que você falou. Depois de 30 anos, ela ainda lembra. Ou ele também já fica esperando para jogar na cara. Eu vou guardar aqui no bolso, mas daqui a pouco deixa ela pisar no meu colo. Ela vai ver, eu pego ela. Eu pego. Aí ela vai ouvir. Aí ela vai ter que me ouvir. E aí você fica guardando. E você se torna um juiz. Ao invés de ser aquele que leva a reconciliação, que leva amor, que leva o perdão. Fala a pessoa do seu lado, todos nós temos o ministério da reconciliação, diz a palavra de Deus. Percebe? Mas aí, agora você não quer ouvir. Porque você não é sacerdote, então você não quer ouvir. Pergunto para você, marido, você tem ouvido a sua esposa? Você, esposa, você tem ouvido o seu marido? Eu sei que às vezes é difícil, homem, porque há estudos que dizem que a mulher tem necessidade de falar 5.000 palavras por dia. E o homem tem necessidade de 2.000, 3.000. Aí você, jovem, chega em casa, sua mãe quer te contar tudo o que aconteceu no dia, aí você não quer ouvir. Aí você, marido, chega em casa, ao invés de conversar com a esposa, você senta no sofá, pega o controle da televisão e ela começa a falar. E aí você fica só mudando de canal.
Benzinho, é esse aí. Aham, é. E aí você fica lá. Percebe? Ao invés de ouvir, ao invés de dialogar, de conversar. Mas não, agora você se tornou alguém que não ouve. Alguém, qualquer atitude julga, traz peso. Como que está o seu casamento? Como que está o seu relacionamento, você jovem, com os seus irmãos e com as pessoas que você mora, talvez, os pais, os avós? Como que é hoje? Você já é aquela pessoa que vai julgando e condenando? Ou você é aquela pessoa que leva a paz? Por mais que você foi o lado prejudicado. Jesus também foi muito prejudicado por nós. Jesus teve que vir como homem, viver nessa terra, ser açoitado, cuspido, pregado numa cruz. Enquanto ele estava sendo pregado naquela cruz, Jesus ainda dizia o quê? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas às vezes nós, por uma coisinha tão pequenininha, nós a julgamos, ofendemos, criticamos, somos rápidos em julgar, enquanto na verdade o nosso papel é de sacerdote, é de perdoar, é de trazer para perto, é de amar, é de cuidar. Amém, meus irmãos? É de ministrar uns aos outros. Como que é lá na sua casa à noite, é cada um por si no quarto? Ou vocês oram? Irmãos, eu faço questão de toda noite orar com as minhas filhas. Toda noite. Depois oro com a minha esposa. Ontem mesmo, quem estava lá na Lapa, ela ia ministrar lá ontem à tarde. Aí tive um intervalo, estava no sítio com os pastores, tive um intervalo 11h30. Falei, vou ligar para ela. Por quê? Eu sou o sacerdote. Eu vou ligar para ela e vou abençoar ela. Eu vou falar que hoje o dia dela vai ser abençoado. Que hoje a palavra dela vai ser abençoada. Que ela vai ser instrumento de Deus ali naquele lugar. Liguei para ela, não liguei? Mas você também tem que fazer com o seu marido. E você, marido, tem que também fazer com a sua esposa. Liga lá durante o dia como você está hoje, meu amor. Quero te abençoar. Eu quero abençoar o seu dia. Ministra, abençoa o seu casamento. Abençoa os seus filhos. Seus filhos estão ali indo para a escola. Abençoa. Fala, você é abençoado. Você é bendito de Deus. Lá na sua casa. Fala para a pessoa, só seja sacerdote na sua casa. Na sua casa. Seja esse instrumento de Deus. Vai enchendo de amor. Vai plantando sementes boas. Vai ministrando a palavra de Deus. Vai liberando perdão. Vai trazendo para perto. Vai reconciliando. Amém, irmãos? Reconcilia em nome do Senhor Jesus. Mas como que é lá no seu trabalho também? Você lá é um sacerdote? Ou é alguém que está lá para julgar os outros funcionários? O patrão falou alguma coisa, você já reúne o pessoal lá na sala. Gente, não é por nada não, mas tô achando que é melhor a gente fazer greve. A coisa tá feia, o patrão chegou, não fala bom dia. Achei que meu salário tivesse caído hoje, já olhei aqui na internet, não caiu. Essa empresa aqui não vai para frente, não. Aí você critica, julga os outros companheiros de trabalho. Aquele ali é o chato. Já rotula as pessoas. Aquele ali é o chato, aquele ali é o grosso, aquele ali é a fulana, aquela ali, o que, mulheres? Aquela ali é tal, aquela ali faz tudo errado, tudo. E aí você rotula, você julga, ao invés de ser aquela pessoa ali que é um sacerdote de Deus. Amém, meus irmãos? O sacerdote de Deus que chega ali para levar a graça de Deus, que chega ali para levar o amor do Senhor. Chega tarde lá,
Um dia da semana, dá uma bolachinha para cada um. Dá um bombom para cada um. Mas mais do que isso, lá no seu quarto, ore pelos seus companheiros de trabalho. Fala para a pessoa do seu lado, ore pelos seus companheiros de trabalho. Então, ao invés de você julgar, criticar, ou talvez você jovem, é na faculdade, é na escola. Talvez você jovem, olha, espero que não seja você aquele do fundão, né? Mas talvez você está lá na sua sala de aula, você olha aquele do fundão, você fala, esse aí é o perdido. Olha lá, o magrão já deve estar usando droga. Aí você julga. Acho que eu vou guardar meu material aqui, é perigoso. Esse cara aí deve estar usando droga, é perigoso ele roubar minhas coisas. Percebe? Ao invés de ser aquele que ama, ao invés de ser aquele que ora, para que essa pessoa seja reconciliada, para que essa pessoa seja trazida para o reino da luz, como nós lemos no começo em 1 Pedro 2,9, não, você julga. Por isso que lá em João 3,16, diz que Jesus veio ao mundo. Ele veio não para julgar o mundo. Percebe? Se Jesus, o Filho de Deus, veio para o mundo não para julgá-lo, e ele podia julgá-lo, ele veio para morrer na cruz e dar amor. Aí pergunta para a pessoa do seu lado, você quer se parecer com Jesus ou com o diabo? Porque Jesus veio não para julgar e morreu na cruz. Mas quem que é o acusador? Que a palavra de Deus diz. Quem? O diabo é o acusador. É aquele que acusa. É aquele que põe peso. Então talvez as pessoas lá no seu trabalho já estão pesadas, com situações difíceis, e em vez de você ser o sacerdote ali, que leva a bênção de Deus, que leva a alegria, pergunta meu irmão não, né, meu colega de trabalho, fulano, você está com algum problema? Qual que é a sua dificuldade? Eu vou orar por você, eu estou aqui para abençoar a sua vida. Amém? Ah, eu estou com problema no casamento, então vou orar aqui por você. Eu vou orar pelo seu casamento, não é só agora não. Eu vou orar agora, mas eu me comprometo em estar orando todos os dias pelo seu casamento. Amém, meus irmãos? E você deve ser esse, que é instrumento de Deus, que é sacerdote ali, que é canal de Deus. Alguém que leva a vida de Deus. Alguém que reconcilia as pessoas com Cristo. Alguém que traz as pessoas de volta. Aliás, que tira a pessoa do reino das trevas e leva para o reino da luz. Amém? Mas como que é lá na sua célula também? Lá na sua célula você se olha como sacerdote? Ou você pensa, aqui o sacerdote é o líder. Aí o líder, que tem a tarefa de compartilhar 15 minutos, tem uns que excede um pouco, né? Esses dias foi engraçado que eu estava dando aula no CTL, eu falei, papel do líder é compartilhar 15 minutos. Aí teve uns irmãos assim que olhou um para os outros, tipo assim, eu acho que o nosso líder está mal. Aí o líder compartilha 15, só que aí é a hora dos irmãos também, agora da célula, que são sacerdotes, começarem o que também? A compartilhar, a testemunhar, ser instrumento de Deus. Mas aí os irmãos, eles ficam quietos. Porque eles têm a mentalidade que quem que é o sacerdote? O líder. Não, o líder é o sacerdote. Eu não posso ser o sacerdote, porque eu estava trabalhando, eu cheguei cansado. Eu vim aqui só para receber. Eu vim aqui só para ouvir a palavra. Na hora do apelo eu vou também, eu ajoelho, eu falo, ora por mim. Não é errado você pedir oração na célula, amém, meus irmãos? Mas é errado quando você chegar na célula apenas como um consumidor. Fala para a pessoa do seu lado, você é um sacerdote lá na célula ou você é um consumidor? Como diz o pastor Calixto, você é um membro Drácula. Você vai lá e suga a vida da célula.
Você suga o seu líder. Você fala, não, ele é o sacerdote, ele vai ter que compartilhar, ele vai ter que ministrar o louvor, ele vai ter que orar. E ele também tem que trazer o lanche, um bom lanche. Se não tiver coca, eu mudo de célula. Mas aquele que é o sacerdote, como que ele faz? Ele pensa, no que eu posso contribuir? Ah, é para conduzir o louvor? Então vou conduzir o louvor. Pede ajuda para o seu líder e conduz o louvor ali. Na hora que ele termina no compartilhar dele de 15 minutos, aí você já entra. Fala, rapaz, mas a palavra falou comigo, porque aconteceu isso essa semana e tal. Você está ali para testemunhar, para acrescentar, para ser canal de Deus. Ou tem algum enfermo na célula, você fala, meu irmão, eu creio que Deus está me dando nesses dias o dom de cura, eu quero orar por você. Aí vai e ora. Amém? Percebe que o Senhor edifica a casa dele com sacerdotes. Nós lemos lá em 1 Pedro 2,9, que nós somos sacerdócio real. É por isso que a palavra de Deus diz que Jesus, ele é rei dos reis. Jesus não é rei dos escravos, ele é rei dos reis. Pergunta para a pessoa aí do seu lado, se ela é rei ou rainha, porque Jesus é rei dos reis e das rainhas. Jesus não é rei dos escravos. Jesus não é rei dos consumidores, embora ele tenha compaixão e abençoe a todos. Amém, meus irmãos? Mas o vencedor é aquele que é sacerdote, é aquele que é instrumento de Deus, ali na célula. Chega na hora do lanche, talvez ele não conseguiu levar uma coca, mas ele chegou lá com uma Dolly. Fala, hoje não deu para trazer uma coca, mas eu trouxe uma Dolly para compartilhar com os irmãos. Amém, meus irmãos? Mas o dia também que ele puder levar uma coca, ele fala, eu vou levar a coca porque meus irmãos merecem. Amém, irmãos? Esses dias eu fiquei sempre que eu visito uma célula, sempre que eu visito célula, eu gosto de levar alguma coisa. Quando eu não levo, eu sinto tão constrangido. Eu falo, puxa vida, eu não estou participando da comunhão, né, de levar um lanchinho, uma coca. Até com as minhas filhas eu estou querendo mudar isso, na célula Kids. Estou querendo mudar isso. Deus esses dias colocou isso no meu coração. Estava indo levar elas para a célula, eu falei, puxa, minhas filhas vão chegar de mão vazia na célula. Ah, não. Percebe? Não quero não. Eu quero que elas levem algo. Esses dias eu fiquei contente que a minha filha Sara falou, pai, eu orei lá na célula pela outra criança, pai. Deixaram até usar o óleo da unção, pai. Né? Falou, eu coloquei até o óleo na mão, pai, eu orei. Ficou toda contente, empolgada. É por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que ser como criança. Percebe como uma criança fica empolgada? Ela chegou empolgada. Pai, eu orei lá pela outra criança. E não é que deixaram até pôr óleo na mão, pai. Eu pus na cabeça dela e eu orei. Percebe que bênção, irmãos? É assim que você tem que ficar no dia da célula. Ah, hoje eu vou lá, se tiver um enfermo, eu vou pôr a mão na cabeça dele e vai ser curado. Hoje eu vou compartilhar ali naquela célula, eu vou ser canal de Deus. Hoje eu estou levando uma coquinha aqui para os meus irmãos geladinha, vai ser uma bênção. Hoje eu preparei esse louvor aqui, na hora que eu colocar essa música aqui do Fernandinho, o fogo vai cair. Você já tem que empolgar igual criança. Porque você é sacerdote de Deus, amém, meus irmãos? Não sou eu que estou inventando, não é a videira que inventou ser sacerdote, é a palavra de Deus. Então percebe que você deve ser um sacerdote por onde você vai. Onde você vai. Amém, meus irmãos? Você é esse canal de Deus. Então ali na sua célula, seja um canal de Deus. Seja um instrumento de Deus ali. Não aceite passar a reunião de céu sem que você pelo menos abra a boca para falar algo. Amém, meus irmãos?
É por isso que as nossas reuniões de célula, elas, quando chegam a 15, 16 pessoas, elas multiplicam. Por que elas multiplicam? Porque começa a ficar cheio. E quando fica cheio, tem gente que não dá tempo de falar. Tem gente que não dá tempo de orar. Então nós multiplicamos para que todos possam ser sacerdotes, para que todos possam ser instrumentos de Deus nas reuniões de célula. Amém, meus irmãos? Mas mais do que isso, às vezes aqui no culto, você está aí louvando, cantando, que ele cresça e tal, e daqui a pouco Deus te dá uma palavra de conhecimento. Vai, ora pelo irmão, abençoa a vida dele, seja usado por Deus. Fica pensando, não, no culto também é só o pastor. Não, todos nós somos sacerdotes do Senhor, amém, meus irmãos? Todos nós podemos ser instrumentos de Deus. Mas é um fato que, lá, em Efésios 4, não precisa abrir, fala que existe os 5 ministérios. O sacerdote é aquele que flui nos 5 ministérios. É aquele que é instrumento de Deus nos 5 ministérios. Então, ele é aquele que, como apóstolo, ele é usado para edificar a casa de Deus. Ele é usado ali para treinar outros líderes. Percebe? Ele é usado como pedra ali, que a palavra de Deus diz que a pedra angular é Jesus. Você, todos nós devemos exercer a função de apóstolo, treinando e enviando outros líderes das nossas células. Amém, meus irmãos? Fala para a pessoa que está do seu lado, seja uma bênção na minha vida. Não guarda o que você tem só para você, não. Seja usado por Deus na vida dos irmãos que estão com você. Amém? Lá na célula, onde você vai, você também pode ser usado como profeta. Às vezes Deus te dá uma palavra e você profetiza na vida da pessoa. Percebe? Aí você profetiza, você libera uma palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Você leva uma palavra ali, abençoa, que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 14, 31. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Às vezes tem alguém lá na sua célula, alguém no seu trabalho, chorando lá, na sua escola, na faculdade. Aí você faz igual todo mundo, vê alguém chorando, vai embora. O que a palavra diz aqui? Profetiza, para que a pessoa aprenda e ela seja consolada. Fulano, o que está acontecendo? Está acontecendo isso. Não, eu vou orar por você. Deus vai te abençoar, a história da sua casa vai mudar, sua vida vai mudar. Percebe ali, você é canal de Deus na vida daquela pessoa, instrumento de Deus na vida daquela pessoa. Você está ali agindo como um profeta na vida daquela pessoa. Amém, meus irmãos? Mas também ali, a palavra diz lá em Deuteronômio 21, 5, chegar-se-ão sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem, para abençoarem, fala comigo, abençoar, em nome do Senhor, porque a sua palavra, por sua palavra, decidirem toda a demanda e todo caso de violência. Então você também como pastor está ali para abençoar a vida daquela pessoa, para ser canal de Deus, para agir lá no seu trabalho, na escola, na faculdade, no casamento. Abençoa, libera a palavra de bênção. Seja ali um sacerdote que pastoreie aquela pessoa. Amém, meus irmãos? Talvez você ali vai ser usado como mestre. Olha o que a palavra diz lá em Malaquias 2, 7. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar, diga comigo, guardar o conhecimento. E da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor. Fala, pessoal, você é mensageiro do Senhor.
Ou seja, dos lábios dele deve sair o quê? Instrução, coisa boa. Conselho bom. Sabe aquela pessoa que dá conselho bom? Uma pessoa chega lá para você, ai, porque meu marido. Aí você, porque você não está cheio de Bíblia, você está cheio da novela das 8. Aí você fala o quê? Você para! Acaba com ele! Para de ser boba, você é tão bonita! Por que você vai ficar sofrendo? Arruma outro. Você é tão bonito, você consegue, rapidinho. Percebe? Mas na sua boca tem que sair instrução da palavra de Deus, amém, meus irmãos? Na sua boca tem que sair vida de Deus, instrução de Deus, você tem que ensinar a palavra às pessoas. Ser instrumento de Deus na vida das pessoas, levando instrução de Deus para a vida das pessoas, e não conselho mundano, não coisa mundana, amém, meus irmãos? E o outro e quinto ministério é do evangelista. Você, como sacerdote, vai reconciliar as pessoas com Cristo. Vai reconciliar as pessoas com Cristo, como diz lá em Efésios 4. Nós temos papel de ganharmos a nossa geração. Amém, meus irmãos? Queria chamar a equipe de louvor. Nós temos o papel de conduzir o nosso povo a Cristo Jesus. Fala para a pessoa do seu lado, há um povo ao seu redor que precisa ser salvo. Percebe? Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Porque o povo carece da glória de Deus. Carece da presença de Deus. Carece da vida de Deus. Carece de salvação. Se você nesses dias for ter intimidade com o Senhor, for orar, perguntar, Senhor, o que o Senhor tem no seu coração? Você vai ver que o coração do Senhor é de se compadecer pelas vidas, de se compadecer por aqueles que estão morrendo, de se compadecer daqueles que estão indo para o inferno. Percebe, meu irmão? O Senhor te chamou para salvar essa geração. O Senhor te chamou para salvar aqueles que estão caminhando para a morte. Mas como? Como sacerdote. Você precisa ter essa revelação de que você é sacerdote do Deus vivo. De que você é aquele que aonde vai. Talvez você entra no seu emprego, na sua sala de aula e você pensa, oh, lugar terrível. Aqui é sucursal do inferno. Mas sabe, querido, quanto mais trevas, mais a luz pode brilhar. É nas noites mais escuras que as estrelas aparecem, é ou não é? É nas noites mais escuras que você vê o brilho das estrelas, que você pode olhá-las, porque está tão escuro. Talvez você pense que, mas eu sou um sacerdote, pastor, acabei de converter. Fui no encontro faz tão pouco tempo. Talvez você ainda se considere uma luz tão pequenininha. Mas no meio da escuridão, essa luz pequenininha pode fazer um estrago tão grande, meu irmão. Lá no seu trabalho. Lá por onde você põe a planta dos seus pés. Aonde você vai. Vamos ficar de pé. Amém? Vê alguma aí para tocar qual? Você pode ser esse canal. Esse canal que leva a salvação, que leva a vida de Deus. Que leva a unção, que leva a graça de Deus. Nós tivemos essas 40 horas de jejum e nós falamos sobre isso. Sermos investidores do reino. Você quer investir no reino de Deus? Então seja um sacerdote. Seja um instrumento de Deus. Seja alguém que é canal de Deus. Seja alguém que está preparado ali para marcar essa geração. Lá onde você põe a planta dos pés, talvez você pensa, querido.
que só o pastor serve a Deus tempo integral. Mas fala para a pessoa do seu lado, você também serve ao Senhor tempo integral. Lá onde você está, lá onde você está, você é sacerdote de Deus ali. Você é canal de Deus ali. Você é que leva a cura ali. Se o Senhor te colocou naquele lugar é porque é para você levar cura ali. É para você restaurar a vida das pessoas. É para você profetizar. É para você ensinar. É para você ter o bom conselho. É para você guiá-las até o Senhor. É para você reconciliá-las com Cristo. Por isso nesses dias, meu irmão, não aceite ficar frio, apático. Nesses dias você precisa ser esse canal de Deus. Você precisa ser esse instrumento de Deus. Como Pedro disse, nós somos a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Você é esse. Feche os seus olhos. Você é esse, meu irmão. Você é esse que vai tirar as pessoas das trevas e vai levá-las para o reino da sua maravilhosa luz. E vai levá-las para o reino do Senhor. Peça nessa noite. Fala, Senhor, me faz um sacerdote. Eu não sei onde você está inserido. Se você trabalha, se você estuda, com quem você mora, lá na sua célula, fala para o Senhor, eu quero, usa-me a mim. Usa-no, Senhor. Oh Espírito de Deus, queremos, ó Deus, nós queremos a tua graça, a tua vida fluindo sobre nós, Senhor. Nos usa nesses dias como canal do Senhor. Por onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós declaramos que nós levaremos a tua palavra, que nós levaremos as tuas verdades, que nós levaremos o teu poder, que nós levaremos a tua cura, a tua unção, a tua vida. Usa-nos, Espírito Santo. Xaramalababababababa. Declara que você vai levar pessoas para o Senhor. Como sacerdote, que você vai ser pai de multidões, mãe de multidões. Xerebebebebe. Xarabalabalabalabala. Oh Deus! Oh! Tocarei. Nós vamos tocar nessa geração. Oh Espírito Santo. Xarabababababa. Xerebelebelebelebeles. Vem, Espírito. Vem com a tua
tua graça. Oh Espírito Santo, usa-nos, usa-nos. Oh! Oh Espírito de Deus. Oh Espírito Santo. Nós temos grandes alvos esse ano, meu irmão. Quero orar por você que hoje quer tomar uma decisão. Uma decisão de começar a avançar para se tornar um líder de célula. Não que sacerdote seja apenas os que são líderes de célula. Mas você como líder de célula vai ser obrigado a ser um sacerdote. Você como líder de célula não vai ter escapatória. Você vai ser um instrumento de Deus. Quero chamar esses que nesses dias se dispõem a correr esse trilho do vencedor e se tornar um líder de célula nesse ano, no máximo ano que vem. Sai do seu lugar. Vem aqui, eu quero orar por você. Quero chamar os discipuladores para orar por esses irmãos.